Caros alunos, aqui professor Afonso, aulas de instalações elétricas prediais, certo? Agora vamos falar um pouquinho de áreas comerciais. Por que a gente vai falar de áreas comerciais em instalações prediais? A maioria dos prédios costumam aproveitar o andar térreo para minimizar o condomínio, o preço do condomínio. Então, em geral, eles aproveitam a área, assim, prédio, se a zona for comercial, para alugar um pedaço do andar térreo, comercialmente falando. Ok, então, na maioria dos prédios a gente vai ser obrigado a fazer a previsão de carga dessas áreas comerciais, certo? E também é comum nós termos escritórios e essas coisas, certo? Aproveitando o andar térreo, ok? Então vamos, nesse primeiro momento, falar dessas áreas comerciais, ok? Então, nós vamos ter que prever a carga utilizada nessa área, ok? E como é que a gente vai fazer? Utilizando o critério dos watts metros, certo? Watts metros para iluminação. E como é que é esse critério do watts metros? No caso de áreas comerciais, como está aqui, vamos ver a previsão de carga pelo método watts metros, que é o que a gente vai adotar e a gente usa, é o que todo mundo usa, tá? Existem outros métodos, mas é meio perda de tempo, tá bom? Depois, sobrando tempo mais para frente, a gente começa a falar neles. Agora vamos para o que interessa, certo? Então, quando a iluminação for do tipo comum, e é bom eu explicar o que eu chamo de comum. Normalmente, os tipos de lâmpadas utilizadas, principalmente na época da NBR 5410, era a incandescente. Incandescente é uma lâmpada muito boa no que se refere a cores. Ela é muito próxima do sol. Então, para você iluminar, por exemplo, um quadro, o melhor jeito é com lâmpada incandescente, porque a reprodução de cor é fiel, certo? Mas a lâmpada incandescente tem problemas, e muitos problemas. Primeiro, ela é profundamente ineficiente, isto é, ela gasta muito para produzir pouca luz. E devido a esse problema, o governo federal decidiu excluir do mercado para uso comum as lâmpadas incandescentes que foram parcialmente substituídas por lâmpadas fluorescentes compactas e atualmente por LEDs, por lâmpadas LEDs. Ok? Isso é bom? É. Economia de energia. Por que o governo fez isso? Porque lá atrás, nos governos anteriores, não falando de política, certo? Não investiram em geração de energia. Ok? Aí, para o país crescer, precisa de energia. E ele tinha que crescer e não tinha energia. Então o que se fez? Certo? O que a maioria do mundo fez, mas não pelo motivo de não investir em energia. O mundo todo fez na otimização da energia existente. E como é que se faz isso? Tendo equipamentos muito mais eficientes. Por exemplo, uma lâmpada de 100 watts pode perfeitamente ser substituída por uma lâmpada de 12 watts fluorescentes e 10 watts LED. É 90% de economia. Então, no que se refere a sistemas de iluminação, se economizou 90%, deixando de se investir em geração.
no meu ponto de vista, professor Afonso, deveríamos fazer os dois. Investir em geração de energia e equipamentos mais eficientes. Hoje as geladeiras são muito mais eficientes, os micro-ondas são muito mais eficientes, quer dizer, em todos os aparelhos, principalmente eletrodomésticos, houve uma grande melhora na eficiência. No caso comercial não é verdade, certo? Vamos lá, as nossas indústrias, principalmente de médio e pequeno porte, continuam mantendo aqueles equipamentos antigos e mais ineficientes, ok? Tá, mas voltando a áreas comerciais, certo? Para iluminação comum, 30 watts por metro quadrado. Essa iluminação comum, como eu falei para vocês, seria a iluminação incandescente. E por que a gente vai calcular para a iluminação incandescente? Porque é a pior condição possível, certo? Então a gente vai calcular a bitola dos condutores, os equipamentos, etc., considerando a pior condição possível. Assim a gente vai estar sempre muito seguro do que a gente está fazendo e não vai haver nenhuma sobrecarga nos circuitos. Então, quando a iluminação for comum, a gente vai adotar 30 watts por metro quadrado. Para quê? Para áreas comerciais. Um exemplo, essa área tem 60 metros quadrados. Qual seria a potência de iluminação dessa área de 60 metros quadrados? Seria 60 vezes 30. 6 vezes 3, 18, 1.800 watts de iluminação para uma área comercial de 60 metros quadrados. Simples, né? Certo? Agora, se for iluminação fluorescente, aqui outro adendo. Está vendo o asterístico? Outro adendo. Iluminação fluorescente normal, lâmpadas tubulares de 20 ou 40 watts, ok? Normais, não as fluorescentes compactas. Então aqui quando a gente fala fluorescente, é fluorescente normal tubular, ok? Que depois a gente pode até substituí-las por LED, como se faz atualmente, se economizando mais ainda. Mas o cálculo é para esse tipo de lâmpada, a tubular, 20 e 40 watts, ok? Certo? Neste caso, não é 30 watts, é 12 watts por metro quadrado. Aí você me pergunta, por que disso? Porque a lâmpada fluorescente é muito mais eficiente do que a lâmpada incandescente. Então, você 30 watts por metro e 12 watts por metro significa que eu estou tendo o mesmo nível de iluminação, isto é, de lumens por metro quadrado. Isto é, lumens por metro quadrado. Lumens é a unidade de iluminação. As unidades de iluminação são lux e o lumens, certo? Falaremos disso mais à frente, principalmente em instalações industriais, que é no último ano de vocês. Tá bom? Ok? Então, iluminação para áreas comerciais, adota seu critério quando a iluminação for comum, 30 watts por metro quadrado. Quando a iluminação for fluorescente tubular normal, 12 watts por metro quadrado, ok? E professor, e tomadas, como é que a gente faz? Também tem os critérios, certo? Certo? Quando o espaço for menor do que 40 metros quadrados, certo? Vamos utilizar uma tomada para cada 3 metros de perímetro mais a fração final. Fração final é, por exemplo, 3,5. 3,5. Sobrou meio, mais uma. Ok? Então, como é que é?
quando a área for menor que 40 metros quadrados, uma tomada para cada 3 metros de perímetro, mais a fração final. Tem um segundo critério, certo? Uma tomada para cada 4 metros quadrados, mais a fração. Se a área tiver 40 metros quadrados, vai ser 10 tomadas. Simples assim. Se tiver 41 metros quadrados, vai ser 11 tomadas. 10 para os 40, mais uma para a fração que sobrou. Certo? Calcular os dois critérios e utilizar o maior, o que der o maior número de tomadas. Por exemplo, okay? Aqui vamos bolar um exemplo. Por exemplo, uma área de 10 por 30. Uma área de 10 por 30. Uma área de 10 por 30 dá quantos metros quadrados? 10 por 30. Vamos fazer aqui nesse espaçozinho. Uma área de 10 por 30. 10 metros vezes 30 metros. Então a área aqui vai ser 300 metros quadrados. Quantas tomadas eu vou ter? 10 tomadas, 10 tomadas para os primeiros 40 metros. Sobrou quanto? 260 metros. Aí vamos adotar uma para cada 10 metros sobrando. 10 metros sobrando, divide por 10 dá o quê? 26 tomadas. 26 tomadas. Total 36 tomadas numa área de 300 metros quadrados. Ok? Bom, se a gente adotasse o método do perímetro, vamos lá. Quanto eu tenho de perímetro? 30 mais 30 mais 10 mais 10. Dá 60, 70, 80 metros de perímetro. Certo? Então, como é que é? Uma tomada para cada 3 metros de perímetro, mais a fração final. Então, 80 dividido por 3, 8 e 8, 16. 3, 6, 20. Certo? Sobrou 20. Certo? 20 dá aproximada mais a fração final, dá 7. 27 tomadas. Então vamos lá. Critério do perímetro. 27 tomadas. Critério dos metros quadrados. 36. Adota-se o maior. 36. Não resta dúvida. Simples. Certo? Ok? Certo? Ok. Então nós chegamos aqui, ó. Tá? Agora, vamos falar um pouquinho de escritórios. Certo? Certo? Escritório. Se a área for maior do que 40 metros quadrados, uma tomada para os primeiros 40 metros quadrados e uma para cada 10 metros mais fração. Uma coisa que eu esqueci de falar. Muito bem, nós calculamos 36 tomadas. E qual é a potência que a gente adota para tomadas em áreas comerciais? Ou em escritórios? Sempre vai ser 200 VA por tomada. Aqui nesse caso, a potência vai ser 36 vezes 200 VA. Aqui dá 72,00. Olha, 7.200 VA
só de tomadas. Ok? Tá? Então vamos falar escritórios. Certo? Escritórios, a gente também vai adotar para iluminação o mesmo caso aqui, certo? Certo? Só que em escritórios, a gente pode precisar de um pouquinho mais de iluminação dependendo do serviço. Então vamos adotar, certo? O seguinte, de 30 a 40 watts por metro quadrado no caso de iluminação comum e de 12 a 16 watts por metro quadrado se for fluorescente. Mas lembre-se, aquela fluorescente que eu estou falando, tubular, certo? Ok? Então, iluminação a gente adota esses critérios aqui para escritórios, tá? Lembre-se, procure usar sempre o 30 e o 12, a não ser que o escritório seja, por exemplo, para desenho de prancheta. Aí ele precisa um pouco mais de iluminação, mas mesmo assim o 30 ainda vai servir, porque prancheta normalmente você tem um projetorzinho na prancheta que ajuda, certo? Mas se no escritório tem problema de trabalhos manuais, esse negócio, aí não tem jeito, você tem que ir subindo a iluminação conforme o tipo de serviço. Por isso que é de 30 a 40, tá bom? E tomadas, como é que se faz tomadas em escritórios? As 10 tomadas para os primeiros 40 metros quadrados, ok? Que é praticamente o mesmo critério anterior. Aqui a gente não entra no mérito do perímetro, certo? E uma para cada 10 metros quadrados sobrando, mais a fração, ok? Mais a fração final, tá? Ainda falando em loja, tomadas de loja, ok? Aqui, ó, tomadas de loja. Uma tomada para cada 30 metros quadrados, mais a fração, certo? Uma tomada para cada mais a fração, certo? E no caso de lojas, eu estava falando de escritório, uma coisa, certo? Escritório, voltando um pouquinho atrás para separar, nós temos aqui áreas comerciais, nós temos aqui escritórios. Como é que é a iluminação do escritório? De 30 a 40, de 12 a 16. E 10 tomadas para os primeiros 40 metros quadrados e uma para cada 10 metros quadrados, sobrando mais a fração. Todas as tomadas têm que ser de 200 VA. E no caso de lojas, como é que a gente vai iluminar a loja? A mesma coisa, olha, de 30 a 40 watts se for iluminação comum, que eu já falei muito da iluminação comum, e de 12 a 16 watts por metro quadrado se for fluorescente. Lojas, o que muda mesmo? Tomadas. Em geral, lojas não precisam muito de tomadas, certo? Então você vai usar quanto? Uma para cada 30 metros quadrados mais a fração final. Por exemplo, se a minha loja tiver os mesmos, 120 metros quadrados, então a minha loja tem 120 metros quadrados, ok? Quanto vai ser a iluminação, a potência da iluminação? Quanto vai ser a potência da iluminação, certo? Vamos adotar sempre o mínimo, fica iluminação, fica 30 vezes 120, o que vai dar
3.600 VA para iluminação. E tomadas, certo? Uma para cada 30 metros quadrados. Então eu terei o quê? 120 dividido por 30 dá 3 tomadas. Ok? Aqui é bom lembrar de uma coisa muito importante. Loja. Às vezes você tem vitrina. Aí a iluminação da vitrina é à parte. As tomadas da vitrina também são à parte. É conforme a necessidade. Aí você, projetista, tem que falar com o dono da loja o que ele quer, o que ele vai expor. Ainda assim, dentro da loja pode ter pequenos nichos de exposição. Se tiver esses pequenos nichos de exposição, você vai prever uma iluminação especial para o nicho e uma tomada para cada nicho, ok? Então esse critério que eu adotei aqui é geral. E você sabe, área comercial, escritórios, lojas, certo? Sempre tem muita exceção. Então procurem sempre trabalhar num limite um pouquinho superior, prevendo algumas possíveis exceções, para a gente não se embananar depois. Ok, gente? Então vamos, só para finalizar essa aula, falar um pouquinho de garagens. Para eu falar um pouquinho de garagens, deixa eu dar uma limpada aqui na lousa. Se vocês estiverem preocupados em anotar, ótimo, certo? Eu tenho isso tudo anotado, eu fiz tudo isso. Eu vou, nesse momento não, que eu estou muito atarefado, mas eu vou postar para vocês, esses meus manuscritos aqui, ó, manuscritos que eu fiz tudo isso para vocês. Isso eu vou transformar numa apostila, assim que eu tiver mais tempo. Garagem normalmente é o que? É o subsolo. Garagem é o que? Normalmente é o que? É o subsolo dos edifícios. Então como é que a gente vai trabalhar com iluminação de garagem? Então nós estamos falando agora do que? De garagens. Ok? Obviamente que a iluminação de garagens é baixa. Tem que ser baixa. Um condomínio de um edifício vai ficar muito alto se você fizer uma iluminação pesada para a garagem. Então a gente vai usar também o critério dos watts metros, certo? Então para a garagem, vamos lá, vai ser de 5 a 10 watts por metro quadrado se a iluminação for comum, certo? Comum. E de 2 a 4 watts por metro quadrado se for fluorescentes. Aqui, gente, fluorescente, tubular, normal, comum. Considere incandescente, mas jamais você usará incandescente, ok? Tá? E tomadas. Como é que eu vou fazer tomada? Uma garagem, vamos e venhamos. O que precisa de tomada? 1, 2 tomadas para aparelhos de limpeza, essas coisas. Mas o critério que a gente vai adotar, certo? É uma tomada, ó,
uma tomada para cada 40 metros quadrados de área, ok? E a garagem normalmente é bem grande, as garagens normalmente são bem grandes, certo? Ok? E considerar sempre o que? 200 VA, certo? Por tomada, ok? Critério simples, 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 ok? Vou fazer aqui não, ok? Próxima aula a gente vai fazer um exemplo de garagem e vamos começar a trabalhar um pouco mais profundamente, ok? Até a próxima aula, senhores.